Hoje tem o galão da massa em campo, a Itatiaia, a partir das 18 horas, hein? E só a Itatiaia. Hoje o gol sai na frente, bem na frente, aqui na Itatiaia. Não vai ficar bravo com o vizinho não, hein? Ah, porque o vizinho gritou caixa, caixa, caixa. O goleiro tá batendo tiro de meta na televisão. Não vai ficar bravo não, hein? Vem você também acompanhar o jogão aqui na Itatiaia, porque só a Itatiaia está com o Galo lá no Chile. E é pra lá que nós voltamos com o Cláudio Rezende. Ei, Kiki, eu quero saber qual o provável time. Vai poupar todo mundo? Quem é que vai a campo, Cláudio? Com a camisa do galão da massa hoje pra vencer na Sul-Americana, Cláudio. Vamos lá, Thiago. O técnico Cuca, ele não é adepto de trocar todos os titulares e colocar em 11 reservas. Ele não faz isso. Durante a carreira do Cuca, a gente que acompanha o Cuca há muito tempo, não é assim que ele trabalha. E eu estava conversando com o Cuca ontem após o treinamento, e ele me dizia o seguinte: esse jogo é importante demais para a classificação do Atlético. Porque você olha ali, tem o Galo e o Caracas juntos, 5 pontos. Cienciano está com 3. Cienciano joga hoje na altitude. Então, imagina-se que ele vai ganhar o jogo, porque vai dificultar lá pro Caracas. Ele vai para 6. Se o Galo não ganha aqui, já começa a ficar embolado o grupo. E aí o Cuca não quer nem pensar em ter qualquer risco de não classificação, né? O Galo quer o primeiro lugar desse grupo para garantir já direto. Ô, Cláudio! Não tem essa questão do playoff, no segundo colocado tem playoff. Eu não Thiago sei Reis. se tá saindo pra galera do YouTube, tá aqui no meu retorno. Tem um carro acelerando em cima de você aí, Cláudio. Sabe que eu me preocupo muito. Dona moto. Regina fica apavorada, a mãe do Cláudio Rezende. Outro dia você quase foi atropelado ao vivo por um ônibus. Onde é que você tava que o ônibus quase se atropelou na rotatória, Cláudio? Foi lá em Mirassol, agora né, tem Thiago? uma moto acelerando em cima de você. Cuidado, Rezende. Agora tem um cara aqui com a camisa do Colo-Colo, fazendo um Cooper. Eu tô preocupado com a moto. Aí, ó, rapaz, aí sim. Não, se exercitando. Mas ela deu umas 3 aceleradas em cima de você, Rezende. Agora é o Vandinho que tá filmando tudo aí, Cláudio? Ah, Judson Porto, mostrando as imagens pra você do YouTube. Mas eu fiquei preocupado, Ale. Eu também, é o selvagem da motocicleta. É o motociclista, como é que chama? Motoqueiro fantasma. É que o Claudião é uma atração, por onde ele vai, todo mundo quer chegar perto dele, É um boneco de neve que a gente fala, né? E aí todo mundo quer tirar uma foto com ele é realmente uma personalidade. Ô, Cláudio Rezende, me perdoe a interrupção, eu estava preocupado com a sua condição aí no boletim. Agora você trouxe aí, temos a arte da escalação do Atlético pra gente colocar na tela e você escalar o Galo, Rezende. Vamos lá, eu tô pela apuração da Itatiaia nesse campinho do Galo aí, ó. Everson no gol, Saravia na direita, Rômulo, que foi bem, foi elogiado pelo Cuca contra o Juventude. Então o Rômulo com o Alonso ou o Vitor Hugo e na esquerda o Caio. O Alonso é o tipo de jogador que não gosta muito de ficar fora, né, Thiago? Um jogador que sente pouco a parte física, costuma jogar todas. Então, defesa deve ser essa aí. Meio campo. E eu tô acreditando que ele vai poupar o Fausto Vera. Ele vai com o Rubens de primeiro volante. E aí 2 meias. Igor Gomes pela esquerda, Scarpa pela direita. O Scarpa é outro, né, que deixa essa dúvida aí, Scarpa ou Fausto Vera. Mas fiquei sabendo que o Scarpa quer jogar. O Scarpa tá fazendo questão de estar em campo hoje. E lá na frente, Bernard pela esquerda, Palácios pela direita, o Palácios que tá voltando aí depois de um tempo. E o Rony de centroavante. Tô apostando nesse Galo pra jogar hoje, pra enfrentar o Iquique. Então um time mesclado, né, Thiago? Segura ali um ou outro jogador, segura o Natanael na direita, segura um Fausto Vera no meio campo. Você tira o Coelho também, que tá num desgaste físico maior, mas é esse Galo aí pra pegar o Iquique hoje. Tô sentindo que é esse time, viu, Thiago? Ô, Cláudio Rezende, o torcedor que tá te ouvindo, né? O torcedor atleticano apaixonado, tem que botar fé, tem que acreditar, empurrar o Galo. Mas eu vou te falar, viu? O Caio Paulista, o Palácio e o Bernard, que não acontece, e ainda o Igor Gomes de quebra. Ô, Nath Fiuza, passou a mensagem positiva aí pro torcedor pra acompanhar o jogo hoje, mas eu tô cansado, viu? Do Caio, desse Palácio que nada acontece, o Igor Gomes ainda é esforçado. E o Bernard, Rezendão, tá na hora de arrumar alguma coisa, Cláudio. O Júnior Santos tá aqui. Aí você poderia falar, mas tem que pôr o Júnior Santos. Que eu apurei que ele não vai suportar mais de 45 minutos. Por isso que o Cuca
não vai escalar ele de cara. Mas durante o jogo tem o Júnior Santos pra entrar. Eu não sei se isso é bom ou ruim também, viu, Cláudio? Ô, Nath Fiuza. É bom, pelo menos é melhor que o Palácio. Ô, Nath, passa aí uma mensagem positiva pra massa. O que você acha desse time do Galo? Palácios, Caio na esquerda, Nath. O Igor Gomes no meio, o Bernard na outra extrema. E aí, Nath Fiuza? Thiago, tem que acreditar, vai que hoje tá numa noite um pouco mais inspirada, né? Vai que o Cuca consegue fazer aquela preleção mais diferenciada ainda. O Scarpa teve uma ótima apresentação lá em Caxias do Sul, em especial no primeiro tempo, distribuindo muitos passes, encontrando muitos espaços. Vai que hoje ele consegue fazer isso mais uma vez e aí coloca, né, Bernard em boas condições de finalizar, Palácios em boas condições de finalizar. Quem sabe tá com a pontaria até mais afiada do que tá Rony, né? E hoje eles conseguem aproveitar melhor as oportunidades, não só oportunidades de fazer os gols, mas oportunidade de estar em campo, né? Porque a gente sabe que eles não serão os titulares no decorrer da temporada. Agora com o Dudu também chegando, o acirramento por uma vaga no time titular aumenta. Então, assim, eles têm que aproveitar essa minutagem. O torcedor olha com certa desconfiança, não é para menos, porque eles não têm correspondido, mas tem que confiar também que, pelo menos no papel, é um time suficiente para vencer o adversário, o Deportes Iquique, que o Cláudio até falava também, né? Nem vai usar os seus melhores jogadores, que já não seriam páreos para o Atlético, pensando pelo menos no papel e ainda com uma equipe modificada. Ô, Ale Oliveira, se inocentar o Cuca, porque também não tem muito o que fazer, muito diferente isso não, né, Ale? Não tem. O Cuca, se ele quisesse jogar com um time mais reserva, né, ele tem aí alguns titulares de linha, você tem aí nessa prévia, você tem uns 4 titulares de linha, se ele quisesse colocar mais reservas, ele não conseguiria. A não ser que ele jogasse com os jogadores do Sub-20. Mas se ele quisesse do elenco profissional botar mais reservas, ele não consegue praticamente, porque o elenco, claro, está desfalcado pelas lesões, mas é um elenco curto, a gente já falou muito e muito sobre isso. Mas mesmo assim, com jogadores que a gente desconfia um pouco tecnicamente, que não são titulares e nem podem ser nesse momento, é muito melhor do que o adversário chileno, né? Com todo respeito. É um time que tem que... E outra coisa, né? O ano passado, o Galo ficou muito marcado que quando jogava com um time alternativo no Campeonato Brasileiro ia muito mal. Tanto que até a última rodada ficou ameaçado aí de ficar entre os 4 piores da competição, né? Mas era um outro momento, Tiagão, em que vários jogadores eram preteridos por atletas que nem eram da sua posição e que viraram titulares. Então existia um descontentamento que ficou nítido, né? Ficou público no começo desse ano, em janeiro, lá na pré-temporada, com os atletas do Galo falando abertamente sobre isso. Hoje não, hoje o Cuca trata esses caras de forma diferente. Então, quando eles têm uma oportunidade, eles têm que aproveitar. Tem que jogar, tem que, sabe, fazer por merecer estar nesse grupo, né? Então, acho que pode ser diferente. É uma grande chance de recuperação para vários desses atletas aí, viu, Tiagão? Ô, Cláudio Rezende, agora 12:43, está repercutindo muito, em especial nas redes sociais, uma declaração, aliás, não é declaração, né? Um áudio vazado do presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha. E você vê que é um negócio assim, né? Bem informal. Ele erra o nome do Léo Pelé, chama de Léo Pereira, que o Atlético Paranaense comprou do Vasco. Ele fala de uma dívida do Fluminense na compra do atacante uruguaio Canóbio. Me faltou, eu vi o lourinho, cabeludinho, me veio o nome à cabeça. Jubilula. Aí agora o Atlético... Cala a boca, Jubilo. O Atlético Paranaense soltou a nota dizendo que não, que o Fluminense tá pagando certinho. Mas ele falou também que o Atlético Mineiro, que o Galo não pagou nada do Coelho, que o Galo tá devendo o Coelho pro Atlético Paranaense. Eu não sei se o Galo já pagou o Daverson pro Cuiabá, e essa dívida agora é mais um cano aí, Cláudio? O Galo pagou ou não pagou o Coelho, Rezendão? Pelo que eu apurei aqui no Atlético, o Galo não quis entrar muito em detalhes nesse assunto para não ficar um bate-boca, né? Presidente do Atlético Paranaense falando uma coisa, o Atlético rebatendo. O que eu apurei no Galo é o seguinte, ó, o Atlético tem a pagar alguns clubes, mas tem a receber de alguns clubes também. E o Galo não fica falando toda hora, tem que receber, tem time atrasado com a... Caiu até a linha. É o cara da moto. Será que não é o cara da moto? Passou lá e puxou o cabo do Cláudio. Mas deu pra entender bem, o Ale e Nath, é aquela história, né? Devo, não nego,
também devem pra mim, então devo pra lá. Aliás, o Petralha fala disso, mas o futebol brasileiro, outro dia eu falei daqui dos clubes quebrados, estamos caminhando pra isso aí mesmo. Ninguém paga ninguém, vai empurrando com a barriga, então todo mundo devendo todo mundo. Não deveria o Atlético dever ao Atlético Paranaense, não deveria o Corinthians dever ao Atlético Paranaense. O Petralha também falou que o Coringão tá devendo. Aliás, o Corinthians também deve todo mundo aí na Tiusa. Todo mundo tá devendo todo mundo. Agora, eu só não entendi bem a lógica do Atlético, é assim, não cobro porque eu também não pago, ou eu não cobro porque eu não acho legal e tô tendo essa diplomacia, né? Porque se não tá pagando também não pode cobrar, né? Então tem que ver essa questão aí, né? Eu acho que é bem isso. Todo mundo tem telhado de vidro, Nath. Sabe aquela história, né? Então fica quietinho, cada um na sua, que tá todo mundo devendo. É isso, Rezende? É isso aí. Inclusive eu tinha apurado, viu, Thiago, antes, que o Canóbio mesmo, esse aí que ele falou do Fluminense, na época o Galo tinha feito uma proposta até maior. Esse motoqueiro tá... Olha lá, o Cláudio travou tudo lá. Tem conexão, Cláudio? O Atlético Paranaense não quis negociar. A informação do Cláudio é essa a respeito do Canóbio. 12:45, deu pra entender. Tá devendo, né, Galo? Tem que pagar. Furacão deve também. Quem deve, o Corinthians deve todo. E o Vasco da Gama, meu Deus do céu, deve Deus e o mundo. Vou fazer um rápido intervalo. Vou falar do América. América deve alguém? Se deve. E é pra lá que nós vamos com o repórter Cláudio Rezende. Belo Horizonte, 24 graus de temperatura, uma quinta-feira muito agradável. E por aí, Cláudio, na cidade de Iquique, que eu não conhecia, com a sua cobertura, com as suas imagens, Cláudio, tenho visto mais do deserto, do Oceano Pacífico aí. Que cidade bonita, bem cuidada. O estádio que o Galo vai jogar hoje é legal. Como é que tá o astral aí na cidade? Me conta tudo. Galão da Massa cantando alto na Sul-Americana. Chega mais, Rezendão. Um abraço, Thiago, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesse momento. Iquique também um dia bonito, ensolarado, 20 graus a temperatura. Estou aqui na orla e aí imagens maravilhosas mesmo, viu, Thiago? Porque tem o mar, o Oceano Pacífico e ondas fortes, tem ondas altas aqui. E do outro lado, se você vira pro outro lado, você vê as montanhas aos pés aqui do deserto de Atacama. Nosso Judson Porto, quem tá no YouTube da Itatiaia, tá mostrando aí. Ali as montanhas, ali é deserto. E aqui, Iquique é uma cidade que está banhada pelo mar. Tem umidade por conta disso, Thiago, mas não chove. Eu falava ontem, é uma cidade que fica durante todo o ano com esse clima. É um clima que tem uma poeira, né? Inclusive a gente tem que tomar cuidado, quem trabalha com a voz, né, Thiago? Porque tem muita poeira por conta do deserto. Mas realmente imagens muito bonitas aqui no treinamento do Atlético ontem também. Um visual maravilhoso na cidade de Iquique. O pessoal também, né? Todo mundo da cidade aqui, muito hospitaleiro, cidade do interior, né, Thiago? Então a turma abraça mesmo. Muito satisfeitos quando a gente chega. Brasileiros estão aqui para acompanhar o Galo, o Atlético contra o Deportes Iquique. É esse o clima aqui da cidade. O time do Deportes Iquique, viu, Thiago? Ele não empolga o torcedor local. Por outro lado, é o terceiro time de mais presença de público em estádios aqui em todo o Chile. Só perde para a Universidade de Chile, a Laú, e também o Colo-Colo, que são de Santiago, são times mais conhecidos, times principais do país. Então a turma do Iquique vai no jogo. Expectativa hoje aqui, inclusive, é de um público perto de 10 mil torcedores para um estádio, que é o estádio Terra de Campeones, para um público aí na casa dos 10 mil para um estádio de 13 mil. Então vamos ter aqui sim um clima bacana de jogo para esse Galo e Deportes Iquique. O Iquique, viu, Thiago, tá punido no campeonato local, tá jogando sem público, porque a torcida organizada invadiu o gramado aqui. Foi bem quando teve o sorteio da Copa Sul-Americana. Eles invadiram o gramado porque o time tava numa draga danada, Thiago, mas trocaram o técnico e agora estão mais animados aí com o treinador novo. Em 4 jogos ele venceu 2 vezes, empatou 2. Então o Galo vai pegar um Iquique
melhor organizado do que naquele jogo lá em BH, Ô, Thiago? Cláudio Rezende, você podia dar licença da frente. Deixa o Cláudio lá, deixa a imagem lá de Kik. Isso. Eu vou falar já da parte esportiva. Aliás, o Paulo Azeredo vai trazer informações do adversário do Galo. O Cláudio Rezende vai falar da escalação. Mas Ale Oliveira e Nath Fiuza, a gente viaja, né? Quem pode viajar? Vamos a Orlando, é muito legal, lindo, e a Disney, a criançada adora. Vamos à Europa. Ontem mostramos o Dudu do Galo, tá lá em Londres, passeando pela Europa, legal. Mas a gente tem cada lugar bacana no Brasil, a gente tem cada lugar legal na América do Sul. Olha só o Iquique, eu acompanhava, viu, Cláudio, até umas imagens do Instagram do Domênico Bering, mostrando as estradas, né, muito bem cuidadas, estradas ótimas. O deserto de Atacama de um lado, né? O Oceano Pacífico do outro. O Cláudio já disse, não dá pra pegar praia, né, Claudião? A água é gelada por aí, não dá pra entrar no mar. Não dá não. O mar é gelado. Aqui nem o nosso muito corajoso Ale Oliveira não entraria no mar. Pra sorte do mar. Ô Nath Fiuza, mas vamos falar do jogo, vamos falar de futebol. Cláudio já vai trazer a escalação. Quando se pega um time desse, Nath, né? Com todo respeito ao Iquique, né? Como disse o próprio Cláudio Rezende, nem dentro do Chile tem tanta tradição. Você acha que pro time do Iquique é jogar como franco atirador? Ou já tivemos demonstrações com o próprio Atlético, o Cruzeiro ainda há pouco, né? Pega um Muxuque Rum, né? Iquique, e a coisa se complica, hein, Nath? É claro que o time que tá jogando em casa, né, Thiago, até tava vendo aqui os resultados do Iquique na primeira rodada, perdeu dentro de casa pro Caracas por 2-1, depois empatou com o Cienciano por 2-2, aí um jogo mais franco, um jogo mais aberto, né, eu acho que o Iquique não tem condições de peitar o Atlético, de jogar de maneira aberta. Eu espero um posicionamento, uma postura um pouco mais acanhada, um time um pouco mais fechadinho, tentando uma bola, tentando um contra-ataque. Acho que a responsabilidade maior vai ser do Atlético, mas a Copa Sul-Americana tem mostrado, né, tem imposto dificuldade aos times brasileiros, falando não só do Cruzeiro. A gente viu ontem o Vasco sofrendo 4 gols de um time venezuelano, algo que nunca tinha acontecido com o time brasileiro. A gente viu o Grêmio empatando lá na Colômbia com o Atlético Grau. A gente tem acompanhado os brasileiros tendo alguma dificuldade, às vezes por até algum fator externo, necessariamente ao jogo de futebol, às vezes é a altitude, às vezes é o gramado, mas enfim, tem que encarar o jogo com responsabilidade, e ao pegar um adversário tão fraco ainda que fora de casa, é a oportunidade para o Galo para somar esses 3 pontos, para deixar encaminhada essa classificação, até porque a gente sabe que esse mês de maio, ele é um mês de muitos jogos, de um calendário muito apertado, né? Até essa pausa para o Mundial, tem ainda o jogo da Copa do Brasil, então se o Atlético puder jogar as últimas 2 rodadas com ainda mais folga, pensando tabela, é melhor ainda, até pro Cuca ter a tranquilidade também de trabalhar esse elenco, ainda que sem o Hulk hoje, é um time com qualidade suficiente para impor esse favoritismo dentro das 4 linhas, mas eu tô esperando um Iquique mais reservado, um Iquique mais contido e a responsabilidade do jogo mais com o Galo. Ô, Ale Oliveira, e acho, né, que além da responsabilidade, o Atlético precisa disso, assumir também protagonismo do jogo, sabe? Empurrar o Iquique na corda lá, sufocar o adversário. Mas é fora de casa. Mas a condição do grupo no Atlético, de certa maneira, é confortável. Vale lembrar que o Caracas, que hoje divide a liderança do grupo com o Atlético na condição, né, de vice-líder, o Caracas joga depois do Atlético, 11 da noite. O Caracas enfrenta o Cienciano, então já entra em campo sabendo do resultado do Galo. O Galo precisa se impor, fazer um jogo de imposição lá, não, Ale? E também aproveitar melhor as oportunidades, né? O Galo tem sido um especialista em desperdiçar chances, né? Então, acho que isso determina muito o que pode ser o jogo. Pelo menos foi assim na goleada que o Galo impôs ao Iquique, né? Porque fez 4-0, porque logo de cara já fez o seu primeiro gol e aí ganhou uma tranquilidade muito grande. O adversário tem que partir para cima, tem que se abrir mais, e aí os espaços aparecem, e aí o Galo tem condição de ganhar com mais tranquilidade, independente da formação que o Claudião vai trazer daqui a pouco, uma possível escalação do Atlético bem modificado. Até porque teve essa mudança que o Claudião falou, né, do treinador. São 4 jogos sem perder aí pelas 3 competições, Copa do Chile, o Campeonato Chileno e a Sul-Americana. Mas o time mesmo assim é o último colocado do Campeonato Nacional, tá fora da zona de classificação da Copa, é o último colocado da Sul-Americana, então evidentemente que o Atlético tem condição de se impor.
Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!